Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil e também vamos prosseguir com a análise dos meios típicos de prova. Nós vamos na segunda espécie de prova tipicamente prevista no Código de Processo Civil, que é a confissão. Na verdade, nós veremos que a confissão não é propriamente um meio de prova, mas um resultado probatório, mas isso nós veremos adiante quando da explanação aqui para os senhores. Vamos, portanto, à confissão. Então, está na tela aí para os senhores, próximo meio tipificado de prova, a confissão. A confissão, conceituada no artigo 389 do CPC, é um resultado probatório, pois revela ao juiz a veracidade de um fato relevante para a causa que, embora contrariando o interesse de uma das partes do processo, é por ela mesma admitido como verdadeiro. Costuma-se dizer que a confissão é a afirmação ou a admissão de um fato desfavorável à parte que confessa, mas pode também ser a afirmação ou a admissão da inocorrência de um fato que lhe seria favorável. Por exemplo, ao depor, no processo em que se busca a cobrança de uma dívida, o autor acaba por afirmar que não deu dinheiro emprestado ao réu. Como indicado, a confissão é resultado probatório. Vale dizer, é o que se extrai do emprego de um meio de prova, normalmente o depoimento pessoal, mas pode ser também um interrogatório do artigo 139, inciso 8º do CPC, ou um documento na confissão extrajudicial, etc. A parte que confessa recebe o nome de confitente. Não se trata de ato de disposição de vontade, pois não implica necessariamente julgamento de mérito desfavorável ao confitente. É meio de prova, alcançando apenas o fato afirmado, e não as possíveis consequências jurídicas que do fato possam resultar. Ninguém confessa um direito, mas sempre um fato. Em outros termos, a confissão insere-se no capítulo relativo às provas, porque não significa expressar a vontade de favorecer o polo oposto, mas tão somente admitir como veraz um fato ocorrido. Por significar o reconhecimento de um fato contrário ao interesse da parte, esse meio de prova tem sido supervalorizado. Já foi chamada de a rainha das provas, como se, uma vez ocorrida, se sobrepujasse a todas as demais. Não é verdade. Não há, em princípio, hierarquia entre os meios de prova. Um fato confessado pode vir a ser demonstrado como não sendo verdadeiro, ou mesmo pode o juiz desconsiderar a confissão se entender inverossímil o fato confessado. De que adianta alguém confessar que trafegava com seu veículo
às 18h40, numa sexta-feira, dia útil, a 140 km por hora na Avenida Paulista, em São Paulo. Isso é infactível, ou na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Ademais, pelo princípio do livre convencimento motivado, nada obsta que o julgador afaste, na sentença, a confissão, porque, por exemplo, teria havido o intuito de acobertar terceiro e dê a causa-solução fundada em outros elementos probatórios existentes no processo. Não se pode entender a confissão além de sua limitação probatória, porque, caso contrário, se abriria perigosa brecha para a colusão, permitindo que processos fraudulentos fossem iniciados com o único intuito de, através da confissão, obstar ao julgador a possibilidade de amplamente perquirir os elementos da causa. Seria absurdo imaginar que, confessado o fato, estivesse o juiz obrigado a proferir sentença contra o confitente, ainda que isso significasse favorecê-lo fora do processo, como ocorreria, por exemplo, se a parte confessasse fato constitutivo de dívida inexistente apenas para ser derrotado e, assim, na execução judicial, transferir seus bens a outrem, em prejuízo a seus verdadeiros credores. Mas não é só esse aspecto, impedir o conluio, que desautoriza erigir a confissão em prova absoluta, suprema. Acima de tudo, há a preocupação com a reconstituição possível e razoável dos fatos pretéritos. Mesmo quando não há má-fé, a admissão ou a afirmação pela parte de um fato contrário a si mesmo pode derivar de falha ou equívoco. Da falibilidade humana na identificação da verdade, inerente a toda reconstrução probatória do passado, não está isento o próprio confitente. Portanto, a confissão deverá ser considerada em conjunto com outras provas e elementos indiciários reunidos no processo. Caberá ao juiz, nesse contexto, conferir-lhe motivadamente o valor que possa merecer. Diferenças da confissão de outras figuras. Tanto o reconhecimento da procedência do pedido, previsto na linha A do inciso 3º do artigo 487 do CPC, como a renúncia à pretensão em que se funda a ação, mencionado na linha C do inciso 3º do mesmo artigo 487 do CPC, diferem da confissão porque, em primeiro lugar, são atos que só podem ser praticados de acordo com a posição processual. O reconhecimento só pode ser praticado pelo réu e a renúncia à pretensão pelo autor, enquanto qualquer das partes pode confessar, independentemente do polo processual que assuma. Em segundo lugar, são atos de disposição de vontade quanto ao próprio objeto do litígio e, por isso, respeitados seus pressupostos específicos, vinculam o juiz. Vale dizer, se o réu reconhece a procedência do pedido ou o autor renuncia à sua pretensão, não cabe ao magistrado desconhecer o ato, pois, representando disposição de direitos, a natural consequência é a homologação pelo juiz. Já a confissão não é ato de disposição, mas a afirmação da ocorrência de um fato, ou da inexistência de um fato que seria favorável ao confitente, e por isso não tem efeito vinculante. Como meio de prova, o resultado será sopesado com os demais elementos instrutórios do processo. E, por fim, em terceiro lugar, alcançam as consequências jurídicas do fato, enquanto na confissão há a admissão apenas da veracidade do fato, cabendo ao juiz determinar as consequências que do fato resultam, podendo, aliás, e ainda assim, julgar favoravelmente ao confitente. Seja porque, no contexto probatório, não se convenceu da veracidade do fato confessado, seja porque, ainda que se tomado por verdadeiro aquele fato, o resultado jurídico é favorável ao confitente. Exemplo, houve confissão do empréstimo do pagamento do valor, mas o juiz conclui haver prescrição ou pagamento ou compensação, etc.
pressupostos de validade e eficácia da confissão. A confissão exige para sua validade a disponibilidade do direito a que se refere o fato confessado, caput do artigo 392 do CPC. Já como pressuposto de eficácia, exige-se a capacidade do confitente, parágrafo 1º desse artigo 392. Se for feita por procuração, a confissão só é eficaz nos limites da procuração outorgada, parágrafo 2º desse artigo 392. Tais requisitos de validade e eficácia não deixam de gerar alguma dúvida no intérprete e explicam por que tão abalizados doutrinadores, por tanto tempo, controverteram acerca da natureza jurídica do Instituto. Na antiga doutrina era muito frequente identificar-se a confissão aos atos de disposição de vontade, mas mesmo modernos processualistas afirmaram e ainda afirmam sua natureza de ato dispositivo, ou ao menos de ato também dispositivos. Afinal, se a confissão é elemento puramente probatório, não implicando disposição do direito material, pergunta-se: por que a disponibilidade do direito material, a capacidade do sujeito para dispor sobre eles ou a prática do ato por meio de procurador nos limites da procuração seriam aspectos juridicamente relevantes? A explicação que se pode dar é a de que, embora se refira a fatos e não a direitos, a possível consequência da confissão atingirá o direito da parte, pois a partir dos fatos é que se chega ao direito. Ainda que se ressalte a necessidade de tal resultado probatório, fato confessado, ser ponderado com todas as outras provas reunidas no processo, não há como se negar a força que uma confissão tem. Sua ocorrência em termos concretos tende a ser, muitas vezes, decisiva. O legislador não pode se prender a categorias meramente formais e abstratas, do tipo: a confissão é meio de prova, não diz respeito à disposição do próprio direito material. Ele tem de tomar em conta a concretude da vida. Se, em termos concretos, a confissão pode selar o destino da parte quanto ao seu direito material, é relevante tomar em conta a disponibilidade desse direito material. Assim, o é até para se evitar que indiretamente se atinja o resultado não pretendido pelo ordenamento, qual seja, o de o sujeito que não pode dispor a respeito do direito material produzir essa consequência de modo indireto, mediante uma confissão. É assim que se explica porque a confissão só é admissível acerca de fatos referentes a direitos disponíveis. É assim também que se justifica a razão pela qual somente quem tem capacidade, isto é, somente quem pode dispor, poderá confessar. Afasta-se, pois, a confissão do incapaz, mesmo que praticada pelo representante legal. Isso porque, apesar de não se tratar de ato de disposição de direitos, é prova importante e pode levar à sucumbência. Em certa medida, a disciplina jurídica da confissão, com as dúvidas acima suscitadas, apenas põe em realce um aspecto inerente a todo o direito probatório. Ainda que o instituto da prova concirna ao direito processual, são muito fortes seus reflexos sobre o direito material. Lembremos que a divisão direito material e direito processual deriva de razões didáticas, científicas. O ordenamento jurídico, como um todo, é uno. Em outras tradições jurídicas, como a do common law, nem é tão marcante tal distinção, ao menos não o é em termos tão peremptórios. Então, há temas que se situam em uma zona de fronteira. Dinamarca já falou de pontos de estrangulamento entre o direito processual e o direito material. Agora, é necessário também fazer um contraponto a esse discurso. Se há na confissão um caráter probatório, e esse é um dado assente, e se vigora o princípio do livre convencimento motivado e a garantia de liberdade probatória, não há como se excluir peremptoriamente, como elemento da formação do convencimento judicial, uma declaração sobre fatos, feita mesmo na hipótese em que formalmente se nega a eficácia ou validade à confissão. Por exemplo, embora disponível o direito, a parte produz pessoalmente um relato detalhado e convincente sobre os fatos da causa,
e inclui nesse relato a afirmação taxativa, coerente e persuasiva de fatos que lhe são desfavoráveis. Como negar todo e qualquer valor instrutório a tal relato? Do mesmo modo, como simplesmente ignorar um depoimento idôneo, preciso e concatenado de um procurador da parte, que acaba por abranger fatos desfavoráveis ao seu representado, mas que estão alheios aos limites da procuração outorgada? A solução está em considerar essas manifestações como prova oral, como um valor que ela possa receber mediante demonstração fundamentada, sem que constitua propriamente confissão. Ter-se-á, nesse caso, o equivalente à prova testemunhal, sem a prestação de compromisso. É o que consta dos parágrafos 4º e 5º do artigo 447 do CPC. Outros limites à eficácia da confissão. Há ainda outros limites objetivos e subjetivos à eficácia da confissão. Há casos em que determinada forma ou solenidade é imposta pelo ordenamento, como sendo essencial para a própria existência jurídica, eficácia ou validade do ato. As normas a esse respeito não são propriamente probatórias, processuais, são de direito material. Regulam a própria existência, validade e eficácia do ato jurídico. Tome-se como exemplo a exigência de escritura pública para a validade da transferência de imóveis, artigo 108 do Código Civil, ou as exigências formais para a eficácia perante terceiros da transmissão de crédito, artigo 288 do Código Civil. Essas exigências formais, reitere-se, estão no plano do direito material. Não se trata de prova para a reconstituição histórica do fato pretérito. Daí a regra do artigo 406 do Código de Processo Civil. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Nessa hipótese, a confissão é objetivamente irrelevante, inócua. Por exemplo, se não há escritura pública de compra e venda de um imóvel, de nada adianta uma das partes confessar que vendeu a outra o imóvel. O ato entre elas praticado não tem esse valor jurídico de compra e venda. Quando muito, tal confissão servirá para comprovar o fato de que uma parte comprometeu-se a vender o imóvel à outra, ou algo similar. Sob o aspecto subjetivo, a confissão da parte não se estende aos litisconsortes dela, como se vê do artigo 391. Essa regra constitui especificação daquela contida no artigo 117 do CPC. Disso resulta que a confissão, ainda que validamente obtida, pode deixar simplesmente de ter valor probatório. É que se o fato desfavorável concerne apenas ao confitente, o que é possível quando o litisconsórcio é simples, a confissão produzirá seus efeitos. Mas, se um dos litisconsortes confessa um fato que, pela posição processual que ocupa em relação aos demais, for a todos prejudicial, essa confissão sozinha não pode ser admitida como tal. O fato será considerado provado apenas se outros elementos vierem a corroborá-lo, pois a confissão feita isoladamente não pode alcançar os litisconsortes que não confessaram. Portanto, também nesse caso, e a exemplo de outros antes examinados, o relato feito pela parte poderá não ter propriamente valor de confissão, ainda que nem por isso deixe de funcionar como elemento probatório, subsídio para a formação do convencimento do juiz. Uma hipótese especial de limitação subjetiva que acaba por inviabilizar a confissão como um todo, tal como acima destacado, está expressa no parágrafo único do artigo 391 do CPC. Nas ações que versarem sobre bens imóveis, a confissão de um cônjuge ou companheiro, se desacompanhada da do outro, não terá eficácia, exceto quando o regime de casamento for de separação total de bens. Vale aqui a mesma ressalva antes feita. O conteúdo desse depoimento terá, de todo modo, valor probatório, ainda que não se lhe possa atribuir todo o peso que se imputaria a uma confissão. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos continuar no próximo vídeo, ainda a tratar sobre a confissão. Vamos tratar no próximo vídeo sobre a classificação e demais tópicos a respeito da confissão. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.